Na madrugada de 8 de agosto de 1963, um trem carregava mais dinheiro do que a maioria dos países do mundo possuía em reserva. Não era um trem blindado, não tinha escolta armada. Era um trem correio comum, operando em rota comum, como fazia toda semana. E era exatamente isso que o tornava o alvo perfeito. O dinheiro a bordo era papel moeda recolhido dos bancos escoceses após o fim de semana, destinado a ser destruído no Banco da Inglaterra. Dinheiro velho, dinheiro que o governo considerava lixo, mas que ainda era perfeitamente válido. 2,6 milhões de libras. Em valores atuais, algo próximo de 50 milhões. E havia um homem que sabia exatamente onde esse dinheiro estaria, em qual vagão, em qual horário, em qual trecho da rota. A informação não veio de inteligência criminosa sofisticada, veio de dentro, de alguém que conhecia o sistema porque trabalhava nele. O grupo que recebeu essa informação não era uma gangue comum, era uma coleção de especialistas, cada um recrutado para uma função específica que nenhum dos outros conseguia executar. Havia um especialista em sistemas ferroviários, alguém que conhecia cada sinaleiro, cada protocolo, cada ponto cego da rota. O plano dependia de uma ideia simples e tecnicamente ousada: parar o trem no lugar errado. Os sinais ferroviários da época eram eletromecânicos. Podiam ser manipulados com conhecimento técnico e acesso físico ao ponto certo. O sinal verde seria substituído por vermelho. O trem pararia e o grupo estaria esperando. O local escolhido era uma ponte sobre um rio em Ledburn, Buckinghamshire. Remoto o suficiente, acessível o suficiente. O grupo ensaiou o plano em propriedade rural alugada semanas antes. Cada movimento calculado, cada segundo cronometrado. Havia apenas um problema que o ensaio não conseguiu resolver. O maquinista do trem precisaria ser retirado da cabine e substituído. Alguém do grupo precisaria operar a locomotiva. O homem recrutado para essa função havia operado locomotivas, mas havia operado locomotivas de uma geração anterior. A locomotiva do trem correio era o modelo mais novo, e ele não conseguiu operá-la. Foi a primeira falha do plano, e obrigou uma decisão que mais tarde se tornaria um dos maiores erros da operação. O maquinista original foi mantido na cabine e forçado a mover o trem alguns metros à frente. O trem parou exatamente onde o grupo precisava. A ponte estava ali. Os veículos estavam posicionados embaixo. O que se seguiu foi fisicamente exaustivo. As sacas de dinheiro pesavam em média 30 quilos cada uma. 120 sacas. Cada uma passada de mão em mão ao longo de uma cadeia humana entre o vagão e os veículos. A operação durou 15 minutos. Havia sido planejada para durar 20. Às 3h45 da manhã, os veículos partiram em silêncio pela estrada rural. O trem permaneceu parado na ponte. O maquinista permaneceu na cabine, e não havia ninguém por quilômetros. O destino do dinheiro era uma fazenda chamada Leatherslade Farm, a 45 quilômetros do local do roubo. O plano era permanecer na fazenda por alguns dias, aguardar o esfriar das buscas, depois distribuir o dinheiro e dispersar. O plano falhou porque o responsável pela limpeza da fazenda não apareceu no dia combinado, e enquanto o grupo esperava, deixava rastros, impressões digitais em superfícies, embalagens de alimentos, restos de refeições compartilhadas, um tabuleiro de jogo com impressões digitais de 16 pessoas diferentes. Enquanto isso, do outro lado do país, o maquinista havia chegado à estação de destino com 3 horas de atraso e um relatório que mudou tudo. A Scotland Yard recebeu o caso na manhã do mesmo dia. A maior investigação criminal da história britânica havia começado. O país inteiro soube nas primeiras horas, e a reação foi inesperada. Havia uma fascinação pública que os investigadores não esperavam e que complicaria todo o processo. O público britânico não estava com raiva dos ladrões. Estava, em grande parte, admirado. Ninguém havia morrido, nenhum civil havia sido atingido. O dinheiro era de bancos e do governo. Era, para uma parcela significativa da opinião pública, o crime perfeito. Mas os investigadores da Scotland Yard estavam furiosos e determinados. O maquinista havia sido agredido durante a operação. Isso transformava um roubo num crime de violência e mudava tudo juridicamente. A busca pela fazenda começou pela lógica inversa, onde, num raio de 50 quilômetros do local, caberia um grupo de mais de 15 pessoas. Leatherslade Farm foi encontrada por um fazendeiro vizinho que notou movimento incomum e reportou à polícia. Quando a polícia chegou, a fazenda estava vazia. O grupo havia partido horas antes, mas a fazenda estava cheia de evidências. Impressões digitais em quase todas as superfícies. A polícia passou dias catalogando evidências. O laboratório forense trabalhava em turnos. E então veio a ruptura que os investigadores precisavam. Uma mala abandonada em uma floresta. Dentro da mala havia cédulas, e as cédulas tinham impressões digitais. A primeira prisão aconteceu 12 dias após o roubo. Depois vieram outras, uma por semana, às vezes 2. Os julgamentos começaram em janeiro de 1964. Durariam meses. As sentenças foram severas. 25 anos para os membros centrais, 30 anos para o organizador principal. O juiz declarou que as sentenças precisavam ser exemplares.
A audácia do crime exigia uma resposta que dissuadisse futuros imitadores. Mas a opinião pública não ficou com os juízes, ficou com os condenados. E então aconteceu algo que transformou o caso de escândalo criminal em lenda. Em julho de 1965, 15 meses após o início da pena, o organizador principal escapou da prisão de Wandsworth. A fuga foi simples, uma escada de corda, 2 cúmplices do lado de fora, um carro esperando. A Scotland Yard ficou em silêncio público por horas, depois admitiu a fuga. O país inteiro acordou com a notícia, e a reação foi, novamente, de admiração velada, porque havia algo na narrativa desse homem que o público se recusava a tratar como simples criminalidade. Ele fugiu para o Brasil, e o Brasil na época não tinha tratado de extradição com o Reino Unido. A polícia britânica o encontrou, foi até o Brasil para buscá-lo, e não pôde fazer nada. Ele viveu no Brasil por décadas, tornou-se personagem público, deu entrevistas, vendeu sua história. E enquanto isso, a maior parte do dinheiro nunca foi encontrada. De 2,6 milhões de libras, menos de meio milhão foi recuperado oficialmente. O restante desapareceu em camadas de intermediários, contas estrangeiras e acordos que nunca foram documentados. Décadas depois, pesquisadores ainda tentam rastrear o fluxo do dinheiro. A trilha sempre esfria antes do destino final. Mas o dinheiro era apenas a superfície. O que o roubo do trem realmente expôs era mais profundo. Expôs a vulnerabilidade de sistemas que assumiam a própria segurança como garantida. Nenhum cofre, nenhuma escolta, nenhum sistema de comunicação em caso de parada não programada. O sistema havia funcionado por décadas sem incidente. Isso era considerado prova suficiente de que funcionava. Após o roubo, tudo mudou. Escoltas armadas, cofres reforçados, rotas variadas e comunicação em tempo real. O roubo não apenas roubou dinheiro, escreveu os protocolos de segurança do transporte de valores em todo o mundo ocidental. Há outro legado que raramente é discutido: o impacto sobre os próprios perpetradores. Das 17 pessoas identificadas como participantes, apenas 2 nunca foram presas. A maioria cumpriu penas longas. Alguns morreram na prisão. Outros saíram e nunca mais foram os mesmos. O organizador principal retornou voluntariamente ao Reino Unido em 2001. Tinha 72 anos. Foi preso imediatamente. Cumpriu mais anos. Morreu em 2013, na prisão. Mas a história recusa-se a encerrar com a morte dos seus protagonistas. Porque o que o roubo do trem revelou sobre o ser humano vai além de qualquer valor monetário. Revelou que planejamento sem margem para o imprevisto é apenas uma lista de suposições. O especialista em locomotivas que falhou havia sido escolhido com base em credencial desatualizada. Ninguém verificou. A fazenda que se tornou armadilha havia sido alugada com um prazo de permanência calculado. O responsável pela limpeza não apareceu. Ninguém havia previsto essa possibilidade. Cada falha foi um elo fraco que o plano inteiro assumia como sólido. Revelou também algo sobre a natureza da ambição coletiva. 17 pessoas conseguiram manter segredo absoluto durante o planejamento. Mas após o dinheiro estar em mãos, o segredo começou a vazar. Dinheiro que não pode ser gasto em público é dinheiro que exige cumplicidade. E cumplicidade tem preço. Vários membros do grupo foram denunciados por pessoas que sabiam e queriam parte do que sabiam. O crime perfeito não falhou na execução. Falhou no que vem depois da execução. Porque o depois é sempre mais longo e mais difícil que o durante. O roubo do trem postal britânico entrou para a cultura porque tocou em algo que vai além do crime. Tocou na tensão permanente entre o indivíduo e as instituições que definem o que é permitido. A instituição define a lei define o crime, mas a fascinação humana pelo limite não obedece às mesmas definições. Há uma razão pela qual esse roubo específico se tornou referência cultural, enquanto outros, maiores em valor, foram esquecidos. Tem a ver com a escala humana, com o fato de que qualquer pessoa consegue visualizar o plano do início ao fim. Não havia tecnologia incompreensível, não havia recursos inalcançáveis. Havia planejamento, coordenação e uma informação no lugar certo. E isso, mais do que o valor roubado, é o que mantém o caso vivo 60 anos depois. Porque o que ele diz sobre planejamento humano, sobre falha humana, sobre a distância entre a ambição e a consequência é atemporal. O dinheiro nunca foi todo encontrado. As perguntas nunca foram todas respondidas. E o trem continua circulando. Diferente agora. Mais protegido, mas ainda movendo o valor de um ponto a outro em rotas que alguém, em algum lugar, está estudando. Porque enquanto houver valor em movimento e seres humanos capazes de calcular rotas, haverá alguém calculando a possibilidade do ponto de parada.